Pessoal, iniciei aqui a gravação da explicação, tá? Só para vocês saberem que tá gravando. Deixa eu só tirar. Bom, pessoal, nosso assunto de hoje é função quadrática. Vamos ver a definição de função quadrática. Vamos ver parábola, concavidade e zero da função quadrática, tá? Definição, tá aí. Uma aplicação f de R em R recebe o nome de função quadrática ou do segundo grau quando associa a cada x pertencente aos reais o elemento ax² mais bx mais c, pertencente também aos reais, onde a tem que ser diferente de zero, né? Porque se a for igual a zero, a função deixa de ser quadrática e passa a ser uma função afim, tá? Então tá aí, f de R em R, dos reais nos reais, toma valores no primeiro conjunto, né? É o mesmo conjunto, né? X e leva em ax² mais bx mais c, tá? Exemplos de funções quadráticas, está aí. No exemplo A, nós temos x² menos 3x mais 2, onde quem é o A? O A vale 1, né? O A é o valor que está multiplicando o x, né? O coeficiente que multiplica o x que está ao quadrado. Aí o B é o menos 3, que é o coeficiente que multiplica o x que não está ao quadrado. E o C é o valor do termo independente, mais 2. Bom, nas demais equações, nas funções no caso aqui, né? Nas demais funções também está destacado aí seus valores, tá? Só chamar a atenção para o item D. Está gravando a aula, tá bom, pessoal? Estou gravando. Só chamar a atenção para o item D. X² menos 4. O valor de A é 1. O B não aparece, é 0, tá bom, pessoal? Aqui não tem o termo linear, x, é 0. E temos aí o C, o termo puramente constante, né? Que é o menos 4. Bom, já no item E, também chamar a atenção, porque não tem o termo independente de x, tá? Quando não tem, ele é 0, ó, C é igual a 0, tá bom? A é menos 2, B 5, C é 0. Já no item F, o A é menos 3, né? O B e o C não aparecem, é 0. Ambos. Muito bem. Essa foi a nossa definição de função quadrática. A parábola. O gráfico da função quadrática é uma parábola, tá? Aqui tem, isso é provado mais adiante no volume de geometria analítica. Aqui está falando que isso é tratado em geometria analítica. Bom, é o seguinte. Tá aí o gráfico, exemplos de gráfico da função quadrática, tá? Construir o gráfico de y igual a x² menos 1. Y, pessoal, é o mesmo f de x, tá bom? Só que quando a gente vai construir o gráfico, geralmente a gente, em vez de f de x, a gente chama y, porque é o eixo vertical, é o eixo das ordenadas. Então, para construir o gráfico de uma função, de qualquer função, você sai atribuindo valores, tá bom? Uma das maneiras. A maneira que geralmente a gente ensina para os meninos no ensino médio, por exemplo, e no nono ano também, a gente, quando se ensina, né, no nono ano, alguma função, a gente coloca eles para atribuir valores a x, substituir o valor na função, na lei de formação da função e obtém valores para y. E aí substitui os pontos no gráfico, tá? É isso que ele está começando a fazer aqui. Então, é bastante, como é que se diz? É intuitivo, né? Isso também. A gente coloca os pontos e depois liga tudo, tá? Então, foi destacado alguns dos infinitos pontos. Tem infinitos pontos aqui, né? Então tá aí, ó, parábola construída nesse primeiro exemplo, tá? Como vocês podem ver, esses pontos, ó, por exemplo, o menos 3 e 8, tá aí, né? O menos 3 foi colocado no lugar do x ao quadrado, no lugar do x, né? Então, ficou menos 3 elevado ao quadrado, que dá 9. A base é negativa, o expoente positivo, o resultado dá positivo. Menos 1, 9 menos 1, 8. Por isso ficou menos 3 e 8, tá?
Sempre que vocês forem atribuir valores, ou vocês forem ensinar os meninos, né, no ensino médio para construir o gráfico, a princípio a gente coloca isso para construir, como eu estou dizendo, boa noite, como eu estou dizendo, atribuindo valores, né? Então, vocês dizem para eles atribuir valores negativos, atribuir para x, né? Atribuir o zero, um ou dois valores negativos, o zero e um ou dois valores positivos, ou mais se quiser. Aqui tem 3 negativos, o zero e 3 positivos, tá? Pode ser também. Então é importante isso, frisar, para que a gente analise o gráfico do ponto de vista do eixo negativo, do ponto do ponto zero, né? Da abscissa zero, né? E da parte positiva de x em relação, né? A esse intervalo, esses intervalos de domínio. Bom, tá aí detalhe. Aqui nós estamos vendo um tipo de gráfico no primeiro exemplo, né? Repare que ele está voltado para cima, a boca da parábola, né? Tá voltada para cima. Aqui está voltada para baixo, tá? Então a gente vai entender por que isso acontece. Bom, concavidade, é isso que a gente vai ver agora. A parábola representativa da função quadrática y igual a x² mais bx mais c pode ter a concavidade voltada para cima ou voltada para baixo, dependendo do valor do a, pessoal. Se o a for positivo, a concavidade é para cima, negativo para baixo, como está aqui na ilustração, tá? Forma canônica da função quadrática. Bom, vamos analisar aqui a forma canônica. Para iniciar um estudo analítico mais detalhado da função quadrática. Então, vamos inicialmente transformar em outra forma mais conveniente, chamada forma canônica. Tá aí, f de x igual a ax ao quadrado. Deixa eu só ampliar um pouquinho aqui, né? Que parece que está bastante pequeno. Pronto. Assim fica melhor. Ó, tá aí. Ax ao quadrado mais bx mais c, tá? Vamos entender aqui essa manipulação algébrica que ele fez para poder achar a forma canônica, pessoal. Ele colocou o a em evidência, tá aqui. Deixa eu só pegar aqui um pincelzinho. Pronto, muito bem. Ele colocou aqui o a em evidência, pessoal. Ó. Tá aqui o a, né? Então, ele colocou o a em evidência e todo o restante da expressão ficou dentro desse parêntese aqui, ó, tá? Tá aí. No caso do primeiro termo, tá aí, o ax², o x ao quadrado ficou só, né, dentro do parêntese para iniciar. E aí você pode dizer, bom, mas o termo bx não tem o a, não tem, só que para compensar você vai dividir o b por a, para ficar como se você estivesse colocando em evidência o a do termo bx, embora não tenha, tá bom? Então, para compensar, você coloca o a aqui, ó, olha só aqui, o a em evidência. Também no termo c, o c, ele não tem a, não importa, você coloca o a em evidência e para compensar, coloca um lá no denominador aqui, tá bom? Do c, certo? Bom, feito isso, o que a gente vai fazer agora? A gente vai colocar essa expressão como o quadrado da soma de dois termos. Como é que a gente faz isso, Edmar? Bom, a gente vai precisar dessa parte aqui, ó, a parte em que aparece x. x² mais b sobre ax, tá? E aí a gente vai fazer o quê? Essa outra parte a gente vai só deixa de lado por enquanto. Bom, a essa parte aqui, primeira parte, aliás, x² mais b sobre ax, a gente vai somar quem? Esse termo aqui, ó. b ao quadrado sobre 4a ao quadrado. Como assim, Edmar? Para que isso? Justamente para poder a gente obter um trinômio quadrado perfeito. Bom, ao passo que você vai acrescentar, para não haver alteração, né, da expressão, não haver erro, você vai somar e subtrair a mesma coisa. Mais b² sobre 4a² menos b² sobre 4a².
tá? Essa parte menos aqui, que a gente tem que tirar, né? Você soma e subtrai a mesma coisa, ela vai se juntar com C sobre A, tá bom? E isso aqui tudo vai formar um termo independente de X, digamos assim. Ok? Qualquer dúvida pode interromper, pessoal. Tá? Bom, daí o seguinte, ó. Tá aqui, foi feito, ó, foi colocado em parênteses, né? Só para destacar, o livro fez isso. E aí nós temos o seguinte. Nós temos... foi colocado aqui, também foi destacado, né? E essa parte aqui, pessoal, ó, já está na forma do trinômio quadrado perfeito, tá? E aí foi colocado em evidência. Agora a gente colocou na forma do binômio, tá? Elevado ao quadrado. Então, tá aqui, ó. X mais b sobre 2a, tudo isso elevado ao quadrado. Se você desenvolver essa parte aqui, você vai obter justamente esse trinômio aqui, ó, de onde a gente partiu, tá? Bom, só que tem uma coisa que eu preciso esclarecer para vocês aqui. Por que ele, embora vocês não fizeram a pergunta, não estão me interrompendo, né, para fazer a pergunta, pode interromper, eu quero chamar a atenção desse detalhe aqui, que foi, por que ele somou e subtraiu esse termo aqui, ó, tá? Por quê? Por que foi conveniente ele fazer isso? Porque se você analisar aqui, ele vai partir, essa ideia vai partir sempre do termo do meio, pessoal, aqui, ó. Você está vendo que tem B sobre A. Só que B sobre A, a gente pode escrever como sendo 2 vezes B sobre 2A. Tá aqui, ó. Vixe, coisa feia, peraí. B sobre 2A. Tá aí, ó. Certo? Aqui em cima é B. Pronto. B sobre 2A. Por que a gente faz assim? A gente tem que entender como se tivesse um 2 aqui multiplicando no termo do meio. Porque no trinômio quadrado perfeito, só lembrando, né? Aí, para vocês. Vou até usar essa caneta aqui, porque escrever com o mouse é complicado. Ó, no trinômio quadrado perfeito, pessoal, vou lembrar para vocês aqui, tá? Ele, por exemplo, A mais B ao quadrado é igual ao quadrado do primeiro, tá? Mais 2 vezes o produto do primeiro pelo segundo, mais... Oh, meu Deus, está meio apagado aqui. Mais o quadrado do segundo, tá certo? Então, esse 2 aqui, ó, que está no termo, que aparece no desenvolvimento desse binômio, ele tem que aparecer aqui, tá? O livro não evidenciou, mas eu estou evidenciando para vocês. Então, ele tem que aparecer. E aí, a gente faz ele aparecer dessa forma. 2 vezes B sobre A, só que com 2 embaixo para compensar. Bom, se você elevar ao quadrado essa parte aqui, ó, B sobre 2A ao quadrado, vai ficar justamente B ao quadrado sobre 4 vezes A ao quadrado. Né? É 4 porque o 2 foi elevado ao quadrado, né? Tá tudo ao quadrado, tá? Então, ficou 4A ao quadrado. Aí, você soma e subtrai a mesma coisa, e aí nós vamos ter esse trinômio aqui. Se você quiser... eu tô apontando para isso agora, pessoal. Se você quiser evidenciar, você vai ter aí, ó, 2, aí o 2 embaixo, né? Então, 2 vezes o produto do primeiro pelo segundo, tá? Bom, então tá aí. O segundo é justamente B sobre 2A. Bom, feita essa análise, né, essa análisezinha para a gente esclarecer melhor, tá aí o binômio. Na forma de binômio, né, ao quadrado. X mais B sobre 2A, tudo isso elevado ao quadrado. E aí, essa parte, o que foi que ele fez agora com essa parte, ó? A parte mais demorada é só essa, pessoal. O restante não, o restante é beleza. Já finaliza aqui. Olha só, agora ele colocou tudo debaixo do mesmo denominador, ó. Repare que o denominador de B quadrado é 4A ao quadrado. A emenda é C sobre A.
Você reduzindo tudo ao mesmo denominador, vai ficar 4a ao quadrado, né? No novo denominador, tá? Aí, bom, aí 4a ao quadrado é tipo como se fosse, é tipo o MMC, tá bom? É o MMC dessas duas expressões, 4a quadrado e a, tá? Você calcular o MMC de 4a quadrado e a vai dar o quê? 4a quadrado, tá bom? Aí, ó, 4a quadrado dividido para 4a quadrado dá 1. 1 vezes b quadrado, tá aí. 4a quadrado dividido por a vai ficar 4a. 4a vezes c, né? Divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima, lembra, né? Vezes c vai dar 4ac. E esse sinalzinho de menos, né, fica no numerador, tá bom? Pronto, é basicamente isso. Aliás, é isso. Certo, pessoal? E aí a gente acabou colocando na forma canônica. Chama-se forma canônica essa forma aqui, ó. Tá bom? Essa forma, pessoal, de colocação em evidência e colocar na forma de um binômio, ela é encontrada naqueles textos, inclusive no texto do ensino médio, que trata sobre a colocação da forma do trinômio quadrado perfeito, né? Que você vai colocar, você chega sempre a um trinômio quadrado perfeito e ali transforma num binômio, né? A forma chamada completamente de quadrados. Não sei se vocês lembram de Al-Khwarizmi, né? Então tá aí. Bom, representando b quadrado menos 4ac por esse símbolo aqui, também chamado de discriminante do trinômio do segundo grau, temos a forma canônica, tá aí. Bom, esse termo, aliás, esse símbolo, ele vai ser colocado aqui. Ele vai ser colocado aqui, ó. Nessa parte aqui, tá? Em cima, ó, no numerador. B quadrado menos 4ac, você vai colocar o discriminante, certo? E aí nós vamos ter essa expressão toda vai se transformar nessa aqui, tá bom? Tá aí, ó. A em evidência, né? Aí colchete, e nós temos dentro do parênteses o binômio, dentro do colchete, aliás, né? O binômio, aí o binômio dentro do parênteses, menos delta sobre 4a quadrado, tá bom? Então, essa aqui é a forma canônica que eu queria destrinchar, né? Aqui para vocês. Muito bem, forma canônica, vamos ver aqui os zeros da função quadrática. A parte aqui é mais rápida, sobre os zeros da função. Pessoal, alguma dúvida? Então, pessoal, continuando aqui, definição sobre os zeros da função quadrática, ou raízes, né? Da função f de x igual a x quadrado mais 2x mais c, são os valores de x reais tais que o que Stênio acabou de falar, f de x igual a zero. Tá? E, portanto, as soluções da equação do segundo grau, tá aí, né? Dessa equação do segundo grau aqui. Tá aí. Você tirou o f de x e colocou igual a zero. Utilizando a forma canônica, portanto, pessoal, olha só, nós temos, tá aí, o que Stênio falou foi justamente isso que o livro está apresentando aqui. Né? Colocou igual a zero, certo? O a desaparece, né? O a aqui é uma constante, né? É um coeficiente, vai descer dividindo zero, vai desaparecer. E aí vai ficar só a parte do colchete, né? Tá aqui, igual a zero, né? Vamos acompanhar aqui o raciocínio, pessoal, direitinho. Né? É sempre bom a gente tratar bem dessa forma canônica. Quando vocês forem ensinar os meninos do ensino médio, né? Quem tem, alguns de vocês já ensinam, inclusive. Né? Para a gente é bom que a gente relembra também. Tá igual a zero, né? Isso acontece somente se essa parte aqui, menos delta sobre 4a quadrado, passa para o segundo membro, né? Troca o sinal. Esse quadrado aqui passa em forma de raiz para o segundo membro, com dois valores, por isso que a gente coloca um mais ou menos, né? Então, esse mais ou menos é justamente por conta de ser elevado ao quadrado, né? O primeiro membro. E aí, tanto vale para valores positivos como negativos. Então, ele coloca-se o mais ou menos. Mais ou menos, raiz quadrada de delta sobre 4a quadrado. Só que, tirando a raiz de 4a quadrado aqui, ó, né? Raiz quadrada de 4
é 2, raiz quadrada de a quadrado é a. Então, temos mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Bom, o livro fez direto, né? Uma operaçãozinha aqui. Ele pegou esse mais b sobre 2a, passou para o segundo membro, né? Para junto de mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Aí ele somou, soma de fração, né, pessoal? Ficou b sobre 2a mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Como os denominadores são iguais, ó, 2a e 2a, então o resultado fica sobre o mesmo denominador, tá? Aliás, vamos ter um quociente com o mesmo denominador, um quociente com o denominador 2a, e aí em cima fica menos b mais ou menos raiz de delta, onde o delta é b2 menos 4ac. E aqui nós acabamos de demonstrar não, digamos assim, né? Chegar, né, às raízes de uma equação de segundo grau. Isso caiu numa... Oi? Sim, pode... só uma observação. Pode falar. Se você deixar... Uma observaçãozinha é o seguinte. Sim, pode falar. Essa fórmula aqui no Brasil... Bom, pessoal, então tá aí, né? Chegamos na... Deu uma quedazinha aqui da internet, a gente voltou agora. Bom, tá aqui a forma, utilizando a forma canônica, né? Nós chegamos aqui aos valores de x. Agora, a função, né, não como função, mas como equação de segundo grau. Então, para você tirar da forma de função para equação, é só tirar o f de x e colocar igual a zero, né? Bom, tem aqui uma discussão. Observe que a existência de raízes reais para a equação de segundo grau, está aqui, né, igual a zero, fica condicionada ao fato de raiz quadrada de delta, do discriminante, né, pertencer aos reais, né? Nesse caso, a gente vai condicionar, como o livro está falando aí, né, aqui isso pertence ao conjunto dos reais. Para isso acontecer, o delta tem que ser maior ou igual que zero, tá bom? Porque não tem raiz, no conjunto dos reais não existe raiz de número negativo, raiz quadrada, né, de número negativo. Não está definido nos reais, e sim nos complexos, aí já é outra história. Temos 3 casos a considerar. Delta maior que zero, a equação apresentará duas raízes distintas, que são, tá aí, ó, x1 ou x', né, tem gente que chama x', e x'. Pode ser também, pode chamar com x', x'. No ensino médio a gente costuma falar isso. Bom, menos b mais raiz de delta sobre 2a e x2, ou x', igual a menos b menos raiz de delta sobre 2a. Então, nós estamos vendo aí, ó, que a única diferença é o mais ou menos, né? Ó, tá? Bom, então é isso. Para delta maior que zero, temos duas raízes reais e distintas. Para delta igual a zero, a equação apresentará uma raiz dupla, só que igual, né? Então, nós temos aí duas raízes reais iguais, que são, ó, x1 igual a x2 igual a menos b sobre 2a, tá certo? Bom, por que menos b sobre 2a, Edmar? Porque o delta não é zero, pessoal. Então, ó, raiz quadrada, quando o delta é zero, ó, tá? Raiz quadrada de delta, raiz quadrada de zero é zero. Então, nós teríamos menos b mais ou menos zero sobre 2a. Então, mais ou menos zero desaparece, né? Então, fica só menos b sobre 2a. Por isso que está colocado aqui menos b sobre 2a como os valores de x1 e x2. Se o delta for menor que zero, eu estou chamando de delta, o livro não está chamando de delta, tá bom, pessoal? Esse livro. Tá chamando apenas de discriminante. Eu estou chamando logo de delta, que é mais fácil. Se o delta for negativo, considerando que nesse caso raiz quadrada de delta não pertence aos reais, e realmente não pertence, né? Pelo motivo que eu já falei, diremos que a equação não apresenta raízes reais, tá? Resumo, tá aqui o resumo da teoria, tá? Estudada hoje. Muito bem, para finalizar, interpretando geometricamente
dizemos que os zeros da função quadrática são as abscissas dos pontos onde a parábola corta o eixo do x. Tá aqui, pessoal. Exemplo. Olha só, a parábola está cortando o eixo x, pessoal, nos pontos de abscissas 1 e 3. Concordam? Então, nós temos aí, ó. Sendo assim, os valores, as raízes da equação coincidem com os zeros da função. A gente chama zeros da função, ou raízes da equação de segundo grau. Certo? E vai dar o mesmo valor. A procura por zeros é igual à procura por raízes, tá bom? Só muda a nomenclatura. Só muda a cangaia, mas o jumento é o mesmo. Então, aqui é o seguinte, ó. Tá explicado aí, né? Os zeros, nesse caso, foi 1 e 3. Então, você já sabe que a parábola vai cortar o ponto 1 de x e 0 de y, 3 de x e 0 de y, tá bom? Podemos notar que a parábola corta o eixo tal nos pontos de abscissa 1 e 3, que são as raízes dessa equação aqui, ó. Tá? Se você quiser verificar que 1 e 3 é raiz, como é que faz, pessoal? Lembram? Como é que faz para verificar que 1 e 3 é raiz dessa equação aqui, ó? Igual a 0, né? Isso, tem que dar 0. 1 e 3, o y tem que dar 0. O professor foi falado sobre o vértice da parábola? Ainda não. O x do... Não. Nós vamos falar em máximos e mínimos. Próxima aula. No caso, eu acho que é mais ou menos assim. Aí o x vai ser 1, porque a abscissa é o x, né? Isso. No caso, você substitui primeiro o x, o número 1, e depois pelo número 3, não? Isso, exatamente. Eris magna, né? Porque substitui, por exemplo, 1, quando ele for 1 ao quadrado, dá 1. Aí menos 4 vezes 3, 4 vezes 3 dá 12. 1 menos 12 vai dar menos 12. Eris magna, nesse caso, você tem que colocar o 1 nos dois cantos, tá bom? O 1, tanto no x quadrado como no menos 4x. Vai ficar 1 ao quadrado menos 4 vezes 1 mais 3. Isso. Que aí fica 1 mais, menos 4 mais 3. Isso. Aí 1 menos o 4 vai dar 3. E 3 menos 3 mais 3 vai dar 0. Isso. E assim do mesmo jeito com o 3. Exatamente. Perfeitamente, Eris magna. Perfeitamente isso que você acabou de falar. Então é assim que verifica. Isso, bom, a soma do... Ivanildo está dizendo que usando a soma e o produto das raízes, para achar, né, as raízes, é mais rápido para resolver a equação do segundo grau, né? Bom, há quem ache melhor usando soma e produto das raízes, tá? E há quem ache melhor usando a fórmula resolutiva, a fórmula de Bhaskara, de Stern, né? A fórmula de Stern, de Bhaskara, para poder achar as raízes da equação. Existe uma maneira, pessoal, de achar as raízes da equação, que é o que a gente acabou de fazer, utilizando a forma canônica. Eu não sei se vocês sabem, mas... aliás, talvez saibam, né? Mas não sei se perceberam. Saber e fazer, né? É diferente de você fazer, de você perceber. Às vezes você faz sem se sentir, né? Que está agindo da maneira correta. Pode ser isso que esteja acontecendo. O que eu quero dizer é o seguinte: uma maneira de você calcular as raízes de uma equação do segundo grau não necessariamente é pela fórmula resolutiva. Existe aí, ó, Ivanildo colocou a questão da soma e produto das raízes. Muito bem, Ivanildo. E tem também a forma canônica. Bom, você pode usar a forma canônica. Deixa eu tirar essa minha cara aqui que está só atrapalhando. A forma canônica, pessoal, que a gente acabou de ver, só para a gente estar finalizando aqui, essa forma canônica, ela é algebricamente mais importante
no ato de resolver uma equação de segundo grau do que você pegar a formulazinha pronta de delta, calcula o delta e depois joga em menos b mais uma raiz sobre 2a e calcula-se x' x2', tá bom? Ou x1, x2. Bom, algebricamente, do ponto de vista, inclusive do ponto de vista até mesmo para você praticar, né, as manipulações algébricas, é mais importante você resolver uma equação de segundo grau utilizando completamento de quadrados. Tá? Nos livros do segundo grau, eles apresentam essas duas formas. Apresenta a fórmula resolutiva, né, ou fórmula de Bhaskara, e apresenta também completamento de quadrados. E apresenta também o que o Ivanildo falou aí. Utilizando, em muitos momentos, é mais prático você usar a soma e produto de raízes para poder achar a equação, achar as raízes de uma equação de segundo grau, ou mesmo os zeros da função quadrática. Pessoal, alguma dúvida até agora? Stênio falou sobre a questão do vértice da parábola. O vértice é esse pontinho aqui, tá bom? Nós não vamos tratar do vértice hoje, nós vamos tratar quando for tratar de máximos e mínimos da função quadrática, próxima aula. Alguma dúvida, pessoal? Até agora? Sim ou não? Não, professor. Pronto. Quem tiver alguma dúvida, pode falar. Ou algum... Até agora não, né, Vanildo? Então, Ricardo também não. Ó, pessoal, tá finalizada a nossa aula, tá bom? Como eu falei, rápido, né? Foi jogo rápido hoje. Então, valeu.